Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando mais um culto a esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que já providenciou todas as coisas para que nós estivéssemos aqui nessa terra e principalmente já providenciou a nossa salvação, a nossa vida eterna na presença dele. Vamos agradecer, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque, meu Deus, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Também neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, pelos livramentos, pelos recursos, mas principalmente agradecer, meu Deus, pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado ao Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos entregar nas Tuas mãos este culto, as nossas vidas, cada lar, cada família, cada pessoa que está aí participando através, meu Deus, deste vídeo, que vai participar através da gravação, que o Senhor esteja envolvendo esta vida agora, envolvendo este lar, envolvendo esta família, todos que estão participando, e não só os que estão presentes, mas aqueles que estão ligados a esta pessoa, a esta casa, a esta família, onde quer que se encontrem, que estejam completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção. Oh, meu Deus, seja o Senhor a falar a cada coração, a revelar a Tua palavra, a revelar a Tua vontade, seja o Senhor a fortalecer, a trazer respostas, transformações. O Senhor conhece, Pai, o entrar e o sair de cada um, o assentar e o levantar de cada um. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor a suprir a cada uma de suas necessidades, seja o Senhor a falar a cada coração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sim, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos este culto. Oh, meu Deus, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que dirija este culto, que dirija as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. E abençoa também o Luiz, onde ele estiver nesse momento, que ele esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos aí. E hoje nós vamos então iniciar o culto nessa manhã, fazendo um louvor ao nosso Deus. E qual hino então, né? Qual o louvor que nós faremos ao nosso Deus nessa manhã? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 186 da harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza
pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fundar esta liça: combati o combate de amor, e a coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos andar aí de valor em valor. Eu quero convidar a igreja agora a abrirem aí as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Quantos irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou aqui pedir ao Deus Todo-Poderoso que nos conceda a sabedoria neste dia. Senhor, estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra, que não seja o meu querer, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas que seja o Teu Espírito Santo a abrir os meus entendimentos, a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, Pai. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, vamos aqui no versículo de número 16. Versículo 16. Diz assim a palavra: os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo.
eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, são a palavra de Deus aqui, só até o 30, né? Depois aí, uma outra oportunidade de te dar continuidade, mas aqui o 30 já contém aí uma boa parte daquilo que o Senhor Jesus está falando aí nessa passagem, a passagem extensa, né? E Jesus está aí nessa palavra explicando a sua missão, né? E também revela aí, essa passagem revela a autoridade, né, que tem o Senhor Jesus, né? Então a gente vai ver isso aí, importantíssimo a gente entender tanto a missão do Senhor Jesus, como entender também essa autoridade que ele tem. Nós precisamos entender estas coisas, né, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, para que a nossa fé ela tenha fundamentação. É preciso a gente ter fundamentação naquilo que estamos acreditando, né? Porque se você não tiver fundamentos, a sua fé vai ser fraca, né? E como você vai falar com alguém, falar de Jesus para alguém, se você mesmo tem uma fraqueza nas fundamentações da sua fé? Então é preciso que essa fé ela esteja arraigada, né? Ela esteja firmada, ela esteja plantada, né? Alicerçada no seu coração. E isso vem pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da palavra e, é claro, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, começando aqui no versículo 16, ele diz assim: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Então, se você ler um pouquinho antes da passagem, a gente começou no versículo 16, mas antes ali alguns versículos, você vê que Jesus havia acabado de curar aquele paralítico no tanque de Betesda, né? Aquele homem que ficava ali, quando ele chegou para perguntar o que ele queria, e ele falou: olha, eu queria ser curado, mas não tem ninguém que quando o anjo vem aí, né? O anjo ia lá, a tradição mostrava isso, né? Havia ali uma tradição sobre isso, que quando o anjo vinha, ele mexia as águas e a primeira pessoa que chegasse nas águas, ela seria curada. E ele falou com Jesus: olha, não tem ninguém que quando o anjo vem lá e mexe as águas, não tem ninguém que me carregue. Ele era paralítico, não podia andar sozinho, e aí sempre alguém vai ser curado na minha frente. Ele reclamou isso. E Jesus não tinha perguntado isso para ele, né? Não perguntou se ele queria colo, nem nada disso, né? Porque muitas vezes a pessoa chega para o Senhor Jesus, ao invés de estar ali tratando da sua situação, tratando do seu problema, está apenas reclamando, dizendo que ninguém faz nada por ela, que a culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano, quando ela deveria se colocar diante de Deus e falar qual é o seu problema, qual é a sua luta, para que Jesus ele pudesse então tratar daquela situação, daquele problema, né? E Jesus foi lá e naquele mesmo momento ele curou aquele homem que era paralítico e até deu uma recomendação para ele, né? Ele diz: olha, não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Então existe aí um entendimento que muitas vezes as lutas, as consequências que uma pessoa está enfrentando na vida é por questões do seu próprio pecado, né? Do seu pecado, algo que ela fez, alguma coisa que ela praticou contra alguém, ou alguma coisa que ela se rebelou contra Deus, e ela acaba ali sofrendo as consequências daquele próprio pecado. Então Jesus ele dá essa advertência ali, quando ele cura, né, esse paralítico ali no tanque de Betesda. Você pode ver isso na passagem ali anterior a essa que nós vemos agora. E aí vieram os judeus, porque naquele dia que o Senhor Jesus ele curou aquele homem, era um dia de sábado, aí o sabatismo, né? E aquele cerimonialismo, né, que nós temos ainda hoje, né? Tem gente aí que guarda o sábado, né? Não tem problema nenhum guardar ou não guardar, entendeu? Comer ou não comer. Tem coisas que as pessoas precisam ter entendimento, né? A gente não deve ficar julgando ninguém porque guarda, porque deixa de guardar, porque come isso ou deixa de comer aquilo outro. Cada um vai seguir na sua fé. O importante nessa caminhada da nossa fé é que nós tenhamos o cuidado de não praticar, de não fazer nada que venha motivar a queda daqueles que são mais fracos. Você, né, falando aqui as palavras do nosso irmão Paulo, você pode comer carne à vontade, né? Você pode chegar no açougue e se esbaltar, comer porquinho, né? Comer o filé, comer picanha, comer o que você quiser.
Mas se você viu que aquele irmão fala assim, não, olha, se você comer esse contrafilé, você vai estar em pecado. Se comer a gordurinha, então, vai morrer. Então, meu irmão, você sabe que você pode comer o contrafilé, a gordurinha, né? Pode comer ali, claro, prezando a sua saúde, né? Vendo a sua saúde. Mas você pode comer, não existe ali nada que impeça. Mas se aquele irmão, aquela irmã, ela tem um entendimento que aquilo ali é pecado, e você vê que ela não vai conseguir, ela não tem estrutura espiritual para suportar ali uma verdade, não coma. Você vai morrer porque não comeu um contrafilé no momento, no dia, né? Ou um frango, ou uma carne de porco. Não vai, né? Então não come, simplesmente não consuma por amor àquele irmão, àquela irmã que não está fundamentado ali na fé. Então, e isso por quê? Porque aqueles homens julgavam Jesus, julgavam, olha quem eles estão julgando, né? Você está reclamando porque está sendo julgado, julgada, né? Porque as pessoas estão fazendo complô contra você, né? Então sabe uma coisa, fizeram isso e muito pior fizeram com o Senhor Jesus. Estavam julgando o Senhor Jesus por causa da cerimônia, da lei cerimonial, por causa do sábado. Então, isso que estava acontecendo naquele momento, porque ele tinha curado no sábado. E isso não foi por acaso. Várias vezes aconteceu a mesma coisa. Jesus curou aos sábados, os discípulos dele estavam comendo espiga no sábado, para mostrar algo importante para a gente. Deus não está preocupado com o cerimonialismo, Deus não está preocupado com aquelas regras que vinham lá dos 618 preceitos lá da lei judaica. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em que nós cumpramos os mandamentos dele. E ele se resume em 2. Todos os mandamentos do Senhor Jesus vão se resumir em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa entender isso aí, para que a gente não vire aquela pessoa que fica aí coando, né? Coando um mosquito e engolindo um camelo, como o próprio Senhor Jesus ele nos ensinou, tá? Versículo 16, você já viu que ele curou o paralítico, né? Aí no 16 diz assim, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, não tem limite, irmãos, não tem limite. Se você tiver que trabalhar no feriado para Jesus, trabalhe. Se você tiver que trabalhar no sábado para Jesus, trabalhe. Se você tiver que trabalhar para sustentar a sua família, você arrumou um trabalho, estava desempregado, tem que trabalhar, mas lá na empresa você folga uma vez na semana e a folga é só às segundas-feiras. E aí, tu vai deixar a sua família passando fome? Por que não? Porque o domingo é do Senhor, porque o sábado é do Senhor. Do Senhor são todos os dias. E quem abriu a porta de trabalho para você ir lá botar comida na mesa da tua família foi o Senhor Jesus. Então cuidado, é muito fácil ficar falando para a pessoa não ir, não fazer, estando com a barriguinha cheia e com o armário cheio. Eu quero ver se tivesse ao contrário, né? Então, agradeça a Deus a porta que ele abriu, e se aprover ele abrir uma porta de trabalho, que você não trabalha no sábado, não trabalha no domingo, ou outros dias da semana, amém. Mas entra pela porta, é honesto, né? Não é nada que está lesando ninguém, não é nada imoral, ilegal, vá trabalhar, entra pela porta que Deus está abrindo, né? Eu vou ficar, né? Tem irmãos aí, né? Vou ficar 15 dias lá no meio do mar, e 15 dias em terra, longe da família, não sei. Irmão, com certeza tem algum irmão, alguma irmã lá que vai de alguma forma lá dar uma palavra. Ninguém vai ficar afastado de Deus, né? Você vai ter condições de ter a sua Bíblia lá. Entra pela porta que Deus está abrindo para você e seja feliz na presença de Deus. Isso que é importante, né? Então Jesus está dizendo, então trabalhe para Deus, né? Trabalhe o trabalho que você precisa para o sustento da sua família. A palavra de Deus é bem clara, quem não trabalha não come, né? Está bem claro isso aí, não é para ninguém ficar morcegando aí nas costas de ninguém. É preciso, todos nós precisamos trabalhar, tá? Versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, né? Então está aí mais explicitamente as duas razões por que aquilo ali estava acontecendo, né? Primeiro, né? Eles não se conformavam por Jesus estar
não está respeitando, né, o sábado. Eles achavam que Jesus estava desrespeitando o sábado quando ele curava, quando os seus discípulos estavam ali colhendo espigas, e Jesus estava mostrando o seguinte, Jesus até fala, né, em determinado momento, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Existe uma razão muito inteligente, muito humana, né, para Deus instituir o sábado. Porque se Deus não tivesse instituído o dia do descanso, as pessoas iam trabalhar como escravas, né? Já pensou, né, nesse mundão selvagem que a gente vive, né? Você entrar na empresa aqui, como já teve, já tem muitos casos que tem, né? Você trabalha aqui de segunda a segunda, não tem folga não. Se você faltar, você vai ser descontado dobrado, né? Ou até pode perder aí o seu trabalho. Então, para que estas coisas não acontecessem, foi instituído o sábado, o dia do descanso, para que todos pudessem descansar, né? E nesse dia aí cultuar ao Senhor. Com a vida do Senhor Jesus, ele mostrou que a importância não está naquilo ali, mas em obedecer a Deus, né? Você tem o seu dia de descanso, e nesse dia de descanso, claro que você vai tirar um momento para Deus, mas não é só no dia de descanso, são em todos os dias, né? E outra coisa, eles também queriam matar Jesus porque ele se fazia igual a Deus. Ele não era igual a Deus, ele era o próprio Deus, né? Então, não tem nem o que contradizer aqui. Na verdade, também haviam outras motivações, a inveja, né? A inveja do Senhor Jesus, porque ele estava fazendo muito mais discípulos que ele, porque ele tinha poder, né? Ele fazia os milagres aconteciam e acontecem até hoje, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E quanto a isso, eles não podiam evitar, eles não podiam contestar. Jesus fazia milagre onde queria, com quem queria, como queria, e eles ficavam possessos, porque eles achavam que eram os detentores ali, né? Eram eles que tinham ali a exclusividade do canal de comunicação para com Deus, e na verdade eles já estavam muito distantes de Deus, sabe? Muita gente aí que acha que está com exclusividade, que é só ela, ou que é só a sua igreja, né? Que tem ali o canal de falar com Deus, os outros nenhum tem, é só nesse lugar que Deus opera, é só através da mão daquele homem que Deus opera, e Deus não tem esse tipo de exclusividade. Todo aquele que crê, todo aquele que se rende ao Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe o poder de Deus. Sabe o que significa isso? Que você que está aí, né, participando desse culto, que está cultuando a Deus aqui junto conosco, se você colocar o seu joelho no chão e pedir a Deus, ele vai responder a você também. Não existe essa exclusividade. Então você está passando por uma luta, por um problema, por uma questão aí que está trazendo angústia, ansiedade, dor ao seu coração, coloca o seu joelho no chão e fala com Deus. Coloca essa situação diante de Deus, que Ele é que vai te trazer a resposta, é Ele que vai transformar esta situação. Não esmoreça não. Ah, mas eu posso pedir oração aos irmãos, eu posso pedir oração às irmãs, eu posso pedir oração ao diácono, ao presbítero, ao pastor? Pode, deve, né? Mas não deixe você de demonstrar a sua fé também diante de Deus, falar com Deus. Claro que quanto mais pessoas orando, intercedendo, pessoas de oração, pessoas idôneas, né? E não as pessoas que usam a oração para usar como meio de fofoca, né? Então tem que ter direção também. Então, até isso aí nós pedimos a Deus a direção do Espírito Santo para que a pessoa ali ela tenha uma resposta de Deus. Mas você mesmo tem acesso ao trono da graça de Deus. Continuando aqui, né? E aqui diz no versículo de número 18, né? Já fomos no 18, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier a fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Então Jesus está falando dessa ligação com Deus, e às vezes até parece, mas como assim o Pai, o Filho, né? Que não estou entendendo nada, né? Lembra que Jesus, quando ele veio à Terra, nós até falamos um pouco sobre isso na semana passada, ele foi e se despojou voluntariamente porque ele quis das suas prerrogativas divinas. Então, nesse momento, né,
ele se coloca em submissão ao Pai para cumprir aquela missão da salvação, ou seja, de vir sem pecado ao mundo e ser um sacrifício vivo oferecido pelos nossos pecados. Então era necessário que ele estivesse como homem cumprindo uma missão em obediência à divindade, né? Lembrando que ele próprio faz parte dessa divindade. Ele estava lá no começo, quando estava aquela reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele diz: façamos, quer dizer, pessoas que estão no mesmo nível de autoridade, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então havia ali o mesmo nível de autoridade e eles estavam ali falando sobre o que estavam fazendo. Mas nesse momento o Senhor Jesus, ele desce desse nível de autoridade, ele passa na condição de homem, uma condição inferior, uma condição de servo, para obedecer uma determinação da própria Trindade ali, que ele fazia parte, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que isso aí se cumprisse em nossas vidas, para que nós pudéssemos então sermos salvos. Então é isso que está aqui mostrando, que ele está fazendo aquela vontade do Pai, mas aquela vontade que ele conhecia tanto ali na condição de homem, na condição de ser humano, mas também que ele conhecia na condição de Deus. Ele estava lá quando tudo foi planejado, ele estava desde o começo, quando você vê Jesus começando a falar lá no livro de Apocalipse, no começo do livro de Apocalipse, ele diz: eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, ou seja, aquele que não tem começo e aquele que também não tem fim. Isso é muito importante a gente entender aí a deidade do Senhor Jesus. Isso é importante para a nossa fé cristã, para que nós possamos nos fortalecer nessa fé no nome do Senhor Jesus. Continuando aqui, no versículo 20: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então ele fala desse amor, dessa ligação do Pai para com o Filho, e as obras que estavam ali sendo feitas, né, que seriam obras maiores do que esta. Então ainda tem muita coisa para ser feita, e muitas coisas estão sendo feitas nesse momento. Então a gente ainda vai ver obras maiores. Imagine aí no final do século, mas aí você vai dizer assim: mas eu não vou estar aqui mais nessa terra, né, nesse dia. É possível que sim, mas a gente vai ver. O fato de a gente não estar nessa terra não significa que a gente não vai ver. A gente vai estar numa outra condição, com um outro corpo, né, numa outra situação espiritual, mas nós vamos ter acesso a tudo que vai acontecer e nós vamos ver coisas maravilhosas. Só estar no céu, contemplar as maravilhas que estão lá, já é coisa maravilhosa demais, mas nós vamos ver maravilhas que serão feitas aqui nessa terra quando chegar o dia do Senhor, o dia do acerto de Deus para com a humanidade. Então isso é coisa maravilhosa demais e que nós devemos manter essas coisas, essa esperança sempre acesa no nosso coração, no nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo 21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer, né? Então, o poder que Deus tem para vivificar aqueles que estão mortos, o Senhor Jesus também tem. E aqui nós temos que ver que morto não significa apenas aquela pessoa que morreu fisicamente, mas aquela pessoa que está morta espiritualmente. Lembrando o seguinte: todos nós, quando nascemos fisicamente, nós nascemos mortos espiritualmente. A partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a partir do momento que nós cremos na palavra de Deus, cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é que Ele nos vivifica, é que Ele nos ressuscita, é que Ele tira a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito do poder do pecado e da condenação eterna, para que nós possamos ser justificados, regenerados, salvos pelo poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que obra maravilhosa que somente o Senhor Jesus pode fazer por nós. Então, por que que o homem sofre? Por que que a mulher sofre? Por que que a pessoa humana sofre? Nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados, ou seja, pelos nossos próprios erros, as decisões tomadas erradas, o nosso temperamento, muitas vezes raivoso, irado, e isso vai gerando consequências para o nosso corpo, isso vai gerando consequências na nossa vida social, isso vai gerando consequências no nosso trabalho.
À medida em que Jesus ele entra em nossas vidas, nós permitimos que ele entre, nós aceitamos ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, então começa a haver uma transformação em todas as áreas da nossa vida. E aí esse sofrimento não é que vai cessar, enquanto nós estivermos nessa condição humana, nós teremos aí problemas, lutas, isso é certo, né? Ninguém está aqui para enganar ninguém, ninguém está aqui para querer vender a lua para ninguém, não vamos fazer isso, né? Mas nós sabemos que com Jesus as coisas ficam mais amenas, nós conseguimos suportar, até porque nós temos uma esperança mais elevada. A nossa esperança, ela não está fincada nas coisas deste mundo, mas está fincada em coisas maiores. Então isso faz com que a gente aí tenha, né, mais sossego, mais paz, lute com mais disposição, com mais fé, né? E vai aí vencendo as etapas que vão sendo colocadas em nossa vida. E aqui diz no versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, é importante a gente entender isso, né? A condição atual do Senhor Jesus é de reinar sobre tudo. Tudo que está no céu, tudo que está na terra, tudo que está debaixo da terra. E agora, nesse momento, ele se empenha num trabalho sacerdotal, um trabalho de advogado, um trabalho de salvação. Então, nesse momento, não adianta dizer, aquela mulher não tem jeito, né? É uma viciada, é uma imoral, é isso, aquilo, outro, porque o Senhor Jesus não está julgando aquela mulher. Aquele homem é um safado, é isso, aquilo, outro, né? Rouba, engana as pessoas, trai. O Senhor Jesus não está julgando aquele homem, não está julgando a mim, não está julgando a você, não está julgando a ninguém nesse momento. Este é o momento em que o Senhor Jesus está trabalhando para a nossa salvação. De quem? De todo aquele que crê e de todo aquele que se render diante dele, que pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e se entregar para ele. Então, esta é a obra do Senhor Jesus nesse momento. Então, não adianta dizer que Deus vai pesar a mão, que Deus vai fazer isso, Deus não vai fazer, está tudo nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, nesse momento, ele está numa missão de salvar, buscar aquilo que se havia perdido. Então, é importante que esta é a oportunidade. Então, a ninguém julga. Mas aqui está dizendo o seguinte, o Pai ninguém julga. Isso significa que o Filho julga, mas vai ter um momento desse julgamento, que é aquele momento em que Deus vai dizer, basta. O cálice da ira de Deus vai transbordar, e quando esse cálice transbordar, aí a situação vai ficar preta aqui embaixo, a situação vai ficar terrível aqui embaixo, né? Trevas vão dominar toda a terra. Então, coisas que nunca nós vimos antes acontecer, acontecerão sobre essa terra. É o juízo de Deus. E aí, quem estará no comando desse juízo é o próprio Senhor da glória, é o próprio Senhor Jesus. É Ele que vai estabelecer o julgamento. E quem é que vai ser julgado? Todos aqueles que rejeitaram a salvação que somente Ele, o Senhor Jesus, pode nos dar. Então, isso é uma rejeição deliberada. Nós estamos vendo no mundo aí muitas pessoas se voltando contra Deus, muitas pessoas aí querendo até perseguindo mesmo, de fato, o povo de Deus, simplesmente porque elas não aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas negam Deus Todo-Poderoso ao fazerem isso, e muitas acham que até estão fazendo um grande serviço para Deus quando fazem essas coisas, quando na verdade estão assinando a sua sentença de condenação. Mas não é agora, porque agora ainda há tempo. Isso é importante a gente saber, agora ainda há tempo. Você pode estar fazendo a pior coisa, ter feito as piores coisas, ainda há tempo para você ser salvo. Ainda há tempo para você ser liberta. Creia no poder de Deus, creia na palavra de Deus, que Ele tem o poder para transformar a sua vida. E aqui continuando. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a gente vê que a fé ela vem por ouvir a palavra. E isso é um tratamento, né?
constante, tá? Essa questão da fé, da salvação, é uma coisa que precisa estar sempre trabalhando, ou seja, a gente precisa congregar, a gente precisa estar numa igreja, a gente precisa estar ouvindo a palavra, estudando a palavra, aprendendo a palavra. Isso é muito importante para o nosso crescimento e manutenção da nossa fé. Se a pessoa começa a dar mais ouvido às coisas desse mundo, que está falando ali, aquele site de fofoca, aquele programa lá, aquela novela, aquelas coisas que vão apresentando a filosofia desse mundo, aqui o sistema mundial quer converter as pessoas a estas coisas, a pessoa fica enfraquecida na sua fé. Ela então começa a se afastar de Deus de uma tal forma que ela não sente. Então é uma coisa que vai gradualmente, né? É como aquela história de cozinhar o sapo. Ele acha que está confortável, aquele calorzinho e tal, e quando ele se dá conta, ele já virou um cozido. E muitas vezes a pessoa está aí também nessa panela, na panela aí dos prazeres desse mundo, na panela do engano, na panela dos vícios, e ela vai sendo gradualmente cozida por essas coisas, e quando vê, ela está completamente perdida. Então é importantíssimo a gente entender isso. Nunca é de uma vez só. Ninguém erra, cai de uma vez só. Isso vai sendo gradualmente, são pequenas concessões que a pessoa vai se dando aí, e quando ela vê, ela está completamente perdida. Então, a eterna vigilância, isso vem através do quê? O que a gente está fazendo aqui hoje, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra de Deus, se fortalecendo, e ler um pouquinho todos os dias, né? Você não é de ler muito, não tem muito tempo, eu sei que tem gente que trabalha, que estuda, que tem que fazer isso, aquilo, outro, a vida é corrida, e é mesmo, né? De fato, mas chegar de noite, naquela hora, um pouquinho antes de dormir, pegar a sua Bíblia, ler um capítulo, ler uns versículos ali, isso faz uma diferença muito grande na nossa vida espiritual e na nossa vida como um todo. Então tem esse hábito de antes de dormir, ler a palavra de Deus e depois orar, agradecer a Deus, colocar diante de Deus o seu dia, já pediu aquela noite de sono abençoada, pedir para abençoar outro dia também. Isso é importante, esse relacionamento, aliás, tanto de noite antes de dormir, como logo de manhã ao acordar. Esse relacionamento com Deus é muito importante, nós precisamos disso aí, esse relacionamento com a palavra de Deus e o congregar, que é o que nós estamos fazendo aqui, importante para a nossa vida cristã estarmos congregando. Então, continuando aqui dentro da palavra de Deus, né? Ele fala que quem crer nele não vai entrar no juízo, né? Quem crer nele vai passar da morte para a vida. Então, lembrando a questão da morte espiritual e vida espiritual aqui na terra, tá? Então, nós já passamos da morte para a vida. Mas mais do que isso, nós, quando for os finais do tempo, quando Jesus ele vier, nós receberemos um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não envelhece, um corpo que não fica doente, um corpo que não tem as barreiras físicas que nós temos hoje, né? É um corpo muito glorioso. Então, essa é a promessa, né? É o que Deus tem preparado para nós na sua palavra. Nós receberemos esse corpo, né? Ao contrário, aquela pessoa que rejeita o seu Jesus, que rejeita ali se arrepender dos seus pecados, que quer manter essa vida de rebeldia contra Deus, ela vai ter essa ressurreição também, mas uma ressurreição com um corpo de ignomínia, né? Um corpo todo em decomposição, um corpo horrível ali, para comparecer perante o Senhor Jesus para o seu julgamento, né? O tribunal do grande trono branco, aonde ela vai ter ali a condenação proporcional às suas obras. Isso é importante a gente entender, que até na hora de condenar, haverá ali diferentes graduações de castigo para aqueles que se rebelaram contra Deus. Então não vai ser todo mundo igual não, cada um vai ter uma graduação de castigo ali. Então a pessoa fala, já estou no inferno mesmo, vou aprontar, vai ser pior, né? Então ali tem graduação, não sei, estar no inferno já é muito ruim, né? Mas ainda ser pior, é pior ainda, né? Melhor é vir para o céu, né? Se você pode escolher, se você está aqui na terra, você pode escolher. Se você pode escolher e está ouvindo essa palavra, escolher para o céu. Para que, se você sabe que tem céu e inferno, para que você vai escolher ir para o inferno? Para que você vai escolher uma vida eterna, sem fim,
de sofrimento, quando você pode falar, puxa, eu tenho poucos anos aqui nessa terra, todos nós temos, né? Comparado com a eternidade. Então, por que eu vou escolher isso para mim? Para que eu vou escolher esse destino? Não, eu vou escolher a vida eterna e eu vou levar quantos eu puder, quantos estiver perto de mim aqui, eu vou levar para essa vida eterna juntamente comigo. Eu não vou deixar que essas pessoas se percam, né? Você que é mãe, que é pai, que tem pai, que tem pai, você que tem família, você que tem amigos, né? Claro que você não gostaria de ver essas pessoas nesse sofrimento eterno. Também não quero, né, nem podemos jogar peso em cima de ninguém, não depende de nós, né? Depende de quem crê, de quem Deus quer, né? Então a gente vai fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Falar para as pessoas, olha, existe céu, existe inferno. Céu para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, e inferno para aqueles que não o recebem. Então, pelo menos as coisas mais simples, né? Aquelas doses mais simples, para que a pessoa ela venha, ela conheça a palavra de Deus e ela venha, então, pelo poder do Espírito Santo, se converter a Deus Todo-Poderoso através do Senhor Jesus, para que ela obtenha a sua salvação eterna. Então é preciso que a gente fale dessas coisas e te explique essas coisas para as pessoas, porque as pessoas estão sendo moldadas por esse sistema que está aí. Parece que ninguém vai morrer, né? Que todo mundo vai viver eternamente, que o mundo é um paraíso, e é só a gente fazer uma visitinha no cemitério que a gente vê que não é nisso não, né? Todos nós vamos para lá também um dia, todos nós vamos descer a sepultura. O problema não é ali, né? Se fosse ali, morreu, acabou, estava resolvido o problema, né? A vida é nessa terra, vamos aproveitar, deitar e rolar, mas não é. Depois dali existe vida para todos. Para uns, vida gloriosa na presença de Deus. Para outro, vida de ignomínia, de sofrimento eterno, distante de Deus. Então, a escolha é feita aqui nessa terra. A escolha é feita aqui nessa vida. Então, continuando aqui. É versículo 25, né? Em verdade, o rio que vem a hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, esse momento nós já estamos aqui. Que as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, e ouvir no sentido aqui de crer, de receber, de acatar, de colocar em prática, elas estão tendo vida, estão vivendo, elas já estão com seus nomes escritos no livro da vida. Importante a gente entender isso. Já está sendo falada. Essa palavra que nós estamos falando aqui é a palavra de Deus. São os ensinamentos do Senhor Jesus. Foi o que Ele trouxe para a nossa salvação. E é através desta palavra que nós somos salvos. É através dessa palavra que nós entendemos o nosso pecado e entendemos a nossa necessidade de um Salvador. E entendemos que esse Salvador já foi enviado para nós. Quem foi Ele? O Senhor Jesus. E que através dele é que nós chegamos até Deus. Então é importante também ter esse momento, esse entendimento que essa hora ela já chegou, ela já está aqui no nosso meio. No versículo 27, ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Então, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então aqui mais uma coisa interessante, falando sobre a questão prática, né? Daqueles que já morreram, né? Morreu, acabou, não, porque no versículo 28 não está dizendo isso não, né? No 27 fala sobre a autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem, ou seja, ele veio como homem, morreu pelos nossos pecados, sofreu pelos nossos pecados, para que nós obtivéssemos a salvação. Então ele tem poder para julgar, Jesus tem poder para julgar, tá? Então é importante isso. O mesmo Jesus que tem poder para salvar, o mesmo Jesus que tem poder para libertar, o mesmo Jesus que tem poder para fazer obras maravilhosas em nossas vidas, né? Salvar, é o mesmo Jesus que tem um poder para julgar, que ele não está exercendo. Nós já falamos aqui, ele não está exercendo esse poder, não é o tempo de exercer esse poder, mas vai chegar esse tempo, né? E quando? É quando ele diz aqui, porque as pessoas, quando ouvirem as suas vozes no túmulo, pensa naquela pessoa querida, pense naquela pessoa amada, que quando ela partiu seu coração, te deixou cheio de saudade, cheio de saudade. Pense naquela pessoa agora, né? Essa pessoa um dia ela vai sair daquele túmulo. E que para a glória de Deus, né? Se é uma pessoa que
se converteu, se é uma pessoa que conheceu o Senhor Jesus, ela não vai sair com aquele corpo, né, de ignomínia, aquele corpo corrompido, aquele corpo triste, né? Ela vai sair com um corpo já glorioso, com um corpo novo, incorruptível. Olha que coisa maravilhosa, você vê aquele sorriso novamente, você escutar aquela voz novamente, né? Você ter aquela pessoa de novo. Então, isso que a palavra está dizendo para nós, né? Talvez isso traga um conforto. Você talvez tenha perdido recentemente, já há algum tempo, um ente querido que até hoje o seu coração dói por essa perda. E você ouvindo essa palavra, você saber que você vai se encontrar, principalmente você que, essa pessoa era a pessoa que tinha ali um relacionamento com Deus. Estou falando que ninguém tem asa, não, tá, irmão? Estou dizendo que a pessoa era perfeita, não, mas ela tinha um relacionamento com Deus. Né? Jesus, ele diz em João, aqui nesse mesmo livro de João, no capítulo 6, versículo 37, que aquele que o Pai envia até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Então, não é pelos nossos méritos, né? Não é pelo aquilo que nós fazemos, mas é pela obra que o Senhor Jesus fez. Então, pensa naquele sorriso novo, pensa naquela voz novamente, né? Poder conversar com aquela pessoa hoje, amanhã e por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa, né? Isso traz até um alívio, né? Dá uma aquecida no nosso coração, porque realmente, para nós humanos, a morte é uma coisa muito triste. A gente fica com saudade daquela pessoa, a gente tem vontade de rever aquela pessoa e não é possível mais rever nessa terra, mas vai ser possível rever por toda a eternidade para aqueles que são salvos. Por isso que o nosso esforço é para salvar essas pessoas que estão próximas, as pessoas que estão na família, aquela pessoa, né? Nem tem que salvar todos, mas a gente tem, lógico, aquela pessoa que a gente conhece, a gente não quer, a gente pensa, né? Imagina uma mãe pensando no filho no inferno, que triste, né? Ou um filho pensando na mãe no inferno, não tem como, né? Então a pessoa tenta, por isso que você aí que está ouvindo aí, Deus colocou você para ouvir essa palavra, talvez você ainda não tenha se convertido, talvez você não seja uma pessoa salva, e você tem um filho, ou tem uma mãe, né? Ou tem um pai que não seja salvo, né? Ou que seja salvo, e que fica falando para você essas palavras, falando do Evangelho, você, puxa, mas ele está falando tudo que meu filho fala, tudo que minha mãe fala, ele está falando aí, quem é essa pessoa aí? É justamente por isso que esse teu filho, esse teu familiar, esse teu pai, esse teu amigo, ele fica te falando estas coisas, porque ele te ama e porque ele quer te ver na glória juntamente com ele. É por isso que essa pessoa está tão insistente pregando essa palavra para você, e é por isso que Deus te colocou aqui para assistir esse vídeo, para que você também entenda essa necessidade de salvação. É muito importante, irmãos. O desejo de Deus, e deve ser o desejo de cada um de nós que é salvo, é que nenhuma alma se perca. Irmãos, o inferno não foi feito para colocar pessoas, mas milhões e milhões estão indo para lá por causa da rebeldia e da desobediência. Quer dizer, estão inscritos para ir para lá. Não foi inaugurado ainda, né? Então no inferno provisório. E vai ser inaugurado ainda esse inferno para lançar essas pessoas, que foi criado, o inferno foi criado originalmente para os anjos rebeldes, para os seres espirituais rebeldes. Mas por causa da rebeldia de muitos humanos, infelizmente, eles estão a caminho de lá também, né? Então, Jesus aí fala sobre essa questão de que os mortos fisicamente vão sair dos seus túmulos, né? Vão lá ao encontro de Deus, ou quer seja para uma eternidade de glória, quer seja para uma condenação eterna. Aí diz aqui no versículo 29, os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E aí entra aquela questão, mas espera aí, né? Quer dizer então que depende do que eu praticar? Sim, e eu vou resumir essas duas práticas aqui em coisas bem simples que vão facilitar bastante o nosso entendimento. Quem é aquele que praticou o bem? É aquele que creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque ele recebe poder de Deus para resistir ao mal e praticar o bem, porque sem esse poder nós não conseguimos. Essa é a grande verdade, tá? Com esse poder a gente ainda erra, a gente é sujeito a pecar,
pode acontecer coisas que não deveriam acontecer em nossas vidas. Imagine sem esse poder. Além do que, esse poder é um poder legal, é um poder que tem legalidade no mundo espiritual para nos salvar, ok? Diante disso, quem são as pessoas que praticaram mal? São aquelas que simplesmente rejeitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Além delas negarem a Deus, que é o pior pecado que pode existir, negar o próprio Senhor Jesus, elas não têm poder de fato para praticar o bem, né? As motivações, ela pode até fazer algumas coisas boas, né? Algumas boas ações, mas as motivações pelas quais estas obras são feitas não estão fundamentadas no Senhor Jesus, não estão fundamentadas na palavra de Deus. Então, essas pessoas, elas terão uma condenação eterna, né? A Bíblia ela está explicando muito bem isso aqui para nós. E Jesus ele termina, né, esse ensino para nós dizendo assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então ele reafirma ali o compromisso que ele assumiu com a deidade, mesmo na parte de Deus, de vir como homem para a nossa salvação. Então esse juízo que o Senhor Jesus está exercendo é um juízo que está em harmonia, né? Que está ali combinado, que foi acertado com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. E aqui o Deus Filho, na forma de homem, está dizendo sobre isso. Olha, nós já acertamos tudo lá em cima. Esse juízo foi acertado. Não cheguei aqui e comecei a dizer de mim mesmo que ia fazer isso. Nós, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, já acertamos tudo isso aqui e agora eu estou dizendo qual é o juízo que vai ter para aquelas pessoas que me negarem como Senhor e Salvador. Como também estou dizendo a vida eterna, né? Os benefícios, né? O que vão receber aquelas pessoas que creem em mim como Senhor e Salvador da sua vida. Então, irmãos, o machado foi lançado à raiz. E o João Batista, quando ele falava sobre isso, ele dizia que toda árvore que não der fruto, toda árvore má, ela seria cortada e lançada no fogo. E aí é a pergunta que fica lançada para a nossa reflexão, uma pergunta que você deve responder a si mesmo e para Deus. Que tipo de árvore você é? Você é árvore boa, que dá frutos, que quer frutificar na presença de Deus, bons frutos, né? Claro. Ou você é aquela árvore má, que dá maus frutos, que não está nem aí para Deus, para as coisas de Deus. Então responda para mim. Responda isso para Deus, né? Faça uma auto-reflexão da sua vida. E se você vir e falar, eu sou aquela árvore má, você tem tudo mesmo para transformar isso ainda hoje, no dia de hoje, né? Falando com Deus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, pedindo a Ele que transforme a sua vida, tá? Não deixe que esse machado chegue até a tua raiz, para que você seja cortado, mas que você seja fundamentado no paraíso de Deus, que você tenha a salvação eterna na presença do Senhor Jesus. Amém? Esse é o desejo do meu coração, que Deus te abençoe e que você seja edificado cada vez mais pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, nós vamos àquele momento em que nós falamos com Deus, em que nós colocamos aí as nossas vidas diante da presença de Deus, pedindo a Ele aí, você está passando por uma luta, você está passando por um problema, uma situação adversa, seja ela qual for, né? Você coloca diante de Deus, mas sempre nós colocamos aqui que você coloque diante de Deus as coisas espirituais, as coisas lá do alto, aquilo que você precisa fortalecer espiritualmente. Talvez você precisa vencer uma vontade, você ainda não conseguiu se libertar de alguma coisa que vem praticando e sabe que isso não é bom, talvez até para a sua parte física, mas também pode ser para a sua parte espiritual, e você quer se libertar disso aí, você quer vencer esta coisa agora. Não esmoreça não, continue lutando, continue, não, mas é tanto tempo que eu estou lutando, não acontece nada, mas não desista,
A perseverança na oração mostra a nossa fé. E Deus se agrada quando nós temos fé. Então, persevera nessa oração, continue colocando, mas é tanta injustiça, é tanta maldade, dá vontade de não desista. Deus está aí com você, continue orando, continue buscando. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que traz tristeza, mas não desista, continua lutando, continua falando com Deus, que é Ele que vai te trazer a resposta, é o Senhor Jesus que vai responder na sua vida. Então não desista, não perca o seu ânimo, né? Continua lutando, continua acreditando em Deus e sempre buscando em primeiro lugar as coisas espirituais, porque se o espiritual está bem, as outras coisas elas tendem a ir se ajeitando, né? Mas quando o espiritual vai mal, aí complica. Até o que está bom começa a desandar. Então vamos buscar sempre em primeiro lugar as coisas espirituais. Então eu vou orar agora, vou colocar diante de Deus, fazer uma oração de intercessão geral e vocês vão colocando diante de Deus aí a sua necessidade. Eu vou estar concordando com vocês também nessa oração, tá? Mas coloquem diante de Deus a sua necessidade, tudo, das coisas mínimas às máximas, das coisas materiais, das coisas físicas, mas principalmente também das coisas espirituais. Não deixe de falar com Deus nesse momento. Então, quero convidar a igreja nesse momento a fechar os seus olhos, elevar o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença. Eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem realizado, Pai, para a salvação e tudo aquilo que o Senhor tem suprido na vida de cada um. Eu quero nesse momento colocar diante do Senhor toda essa terra, para que o Senhor abençoe as vidas, para que haja um grande avivamento e o maior número possível de almas sejam salvas. Eu quero orar nesse momento, meu Deus, pelas nações, pelos povos que estão sofrendo por causa de guerras, por causa de desastres da natureza, as pessoas que são vítimas da tirania, do engano, das conspirações. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma estas vidas nas Tuas mãos agora, onde quer que elas se encontrem, naquele lugar mais inóspito, naquele lugar mais longínquo, Pai. Visita esta alma agora, visita essa vida aí com a Tua salvação, com providência, com socorro, com recursos, Pai, dando alimento àqueles que estão famintos, àqueles que estão sedendo, concedendo a água, concedendo a vestimenta para aqueles que estão sem roupas, Pai, sem meios, os remédios, medicamentos, recursos, meu Deus, a todos eu te peço, o abrigo para os que estão ali desabrigados, em nome do Senhor Jesus, Pai, a justiça para aqueles que estão sendo injustiçados. Eu oro também, meu Deus, para que o Senhor abençoe o nosso Brasil, para que o Senhor tome estas terras do Oiapoque ao Chuí, meu Deus, vai fazendo um grande avivamento no nosso Brasil, abençoa os campos, abençoa, meu Deus, a indústria, o serviço, o comércio, para que haja prosperidade, abundância na vida de todos, na mesa de todos, portas de trabalho, empreendimentos, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa poderosamente esta nação, seja o Senhor enviando governantes justos, governantes, meu Deus, que trabalhem para o bem comum, em nome do Senhor Jesus, manifesta a Tua justiça, Pai, nesse país, em nome do Senhor Jesus, Pai, cuida daqueles que estão sendo injustiçados, caluniados, injuriados, em nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção venha sobre toda essa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa também, meu Deus, o povo de Israel, dá forças a ele, meu Deus, conceda a paz, conceda a vitória sobre os seus inimigos. Um dia eles terão que acertar com o Senhor, mas este dia é com o Senhor e eles, Pai. Então, até lá, que seja o Senhor cuidando ali do povo de Israel, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Deus, abençoa essa pessoa que está orando comigo agora. Eu não sei o que ela está passando, a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade, mas o Senhor conhece cada um, meu Deus. Essa pessoa que está querendo vencer uma grande luta espiritual, que está travando uma batalha para vencer um comportamento, para vencer um vício, essa pessoa que está querendo vencer, meu Deus, aí uma situação financeira diversa,
problemas familiares, problemas sentimentais, problemas de saúde, Pai. Talvez o médico tenha declarado que para ela não tem mais jeito, tenha dado a ela aí poucos dias, poucos momentos de vida, mas Tu és Deus maravilhoso, Deus poderoso, que podes transformar todas as coisas. Por isso nós colocamos cada situação, cada problema diante de Ti, para que seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, ó Pai, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu coloco cada um dos nomes que estão aqui para oração diante do trono da Tua graça, cada nome que nós estamos colocando aqui de contínuo diante do Senhor, cada pedido de oração, cada situação, para que seja o Senhor trazendo uma resposta a todos, em nome do Senhor Jesus, operando na vida de todos, em o nome do Senhor Jesus, Pai, na mesma fé, na mesma concordância com todas essas pessoas que estão orando conosco agora, seja o Senhor transformando esta situação. Olha, Pai, para o que essa pessoa nesse momento está colocando diante do trono da Tua graça, aquela injustiça, Pai, meu Deus, aquela mentira, aquele engano, aquela conspiração que foi feita contra a vida desta pessoa, seja o Senhor desfazendo todo esse laço maligno em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor trazendo a justiça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo, Pai. Então faz esta obra maravilhosa que somente o Senhor pode fazer. Seja o Senhor lançando por terra essas hostes malignas, meu Deus, que tem aí infestado essa situação, que tem perturbado a paz dessa pessoa, que tem, Pai, movido essa inveja, essa raiva, essa ira, Pai, tentando de alguma forma prejudicar, atrasar, destruir, Pai, os caminhos dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor agora. Eu não sei o que essa pessoa fala com o Senhor, mas o Senhor está ouvindo esse coração agora, porque ela não está de boca fechada, ela está nesse momento abrindo a sua boca, abrindo o seu coração diante do trono da Tua graça e está falando contigo, ó Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus. Então, seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Assim, meu Deus, é o que eu te peço aqui, na mesma fé, na mesma concordância com cada vida, com cada alma, Pai, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está orando comigo neste momento, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós então estamos chegando ao final deste culto. E eu quero lembrar, eu quero falar com os irmãos que ainda não falei, que no dia 17 de agosto nós teremos então a nossa Santa Ceia, Então você que já é batizado, você que está congregando aí numa igreja, já sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, separa os elementos, o pão, o suco de uva, para participar conosco aqui da Santa Ceia. E você que ainda não cumpriu essas etapas, participe do culto também, da oração, de todas as coisas, E pela fé aí Deus vai te abençoar também, pela obediência, por você estar aí fazendo as coisas corretamente diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos então agradecer a Deus por mais esta oportunidade, nós estarmos aqui louvando, adorando, exaltando seu santo e poderoso nome, Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Mais uma vez, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui louvando, adorando, exaltando e engrandecendo teu santo e poderoso nome. Meu Deus, eu concordo com cada oração que foi entregue ao Senhor agora, cada irmão, cada irmã, cada vida que se apresentou diante do Senhor e colocou aí as suas súplicas, as suas petições e as suas intercessões. Seja o Senhor a trazer uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Segundo, meu Deus, os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos, para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Oh, meu Pai, conceda a cada uma destas vidas que estão orando comigo agora, as suas casas, as suas famílias, a todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Seja o Senhor a guardar, proteger, livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo, meu Deus, os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos, para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, ao término deste culto, leve a todos em segurança aos seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus conceda a todos aí um abençoado restante de domingo, né? Uma semana muito abençoada na presença do Deus Todo-Poderoso, na presença do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.